Eu ia começar esse vídeo da melhor maneira possível, mas a única palavra que eu tenho para descrever é decepção. Vamos resumir o jogo entre Marrocos contra a seleção brasileira. Primeira rodada da Copa do Mundo, fase de grupos. Obviamente, a seleção brasileira tem-se muita expectativa em um começo de partida dessas, mas acabou que, infelizmente, teve um empate. Melhor do que derrota, porque se fosse derrota, aí seria pior ainda. Eu estaria com uma raiva do caramba gravando esse vídeo aqui para você. Vamos começar então que a gente teve todo aquele clima que nós sabemos que uma Copa do Mundo transmite, né? Obviamente, estreia de seleção brasileira, a gente tem que falar disso, não tem como a gente evitar de falar isso aqui, que foram a chegada dos jogadores e principalmente destacando o Neymar. Neymar que nessa partida não pôde atuar porque tá lesionado, porque simplesmente ele tá se recuperando da lesão e aí colocar ele é risco de perder para a Copa do Mundo inteira. Mas ele da mesma forma vinha sendo destaque e principalmente essas fotos aqui das camisas da seleção brasileira. Que, cara, de verdade, qualidade muito bonita dessa camisa aqui, que essa camisa aqui é a mais bonita de todas, essa é a grande verdade. E aí tiraram as fotos, né, os bastidores, tava todo mundo se falando de Neymar, 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 e aqui, como vocês veem também, é Neymar sendo destaque antes do jogo. Preparativos da seleção brasileira, eles estavam se aquecendo e Neymar ajudando em um sentido que é até importante a gente falar aqui disso, porque o Neymar, quando não tá dentro de campo, a gente percebe agora, vendo ele na mídia, a liderança que ele tá tendo lá dentro. Que você vê que as tomadas de decisões que vem acontecendo são justamente informações que às vezes ele ajuda a passar ao Ancelotti, conversa com os jogadores ficam animados com a presença dele. Então, querendo ou não, ele, não sendo o capitão, ainda assim é uma referência de liderança desses anos. É o único craque que a gente tem. E sim, eu sou o cara que vou falar pra você. A razão diz uma coisa, mas a emoção fala pra botar a esperança nele. Eu coloco a esperança nele. Essa é a grande verdade que eu tenho que dizer aqui pra vocês. Escalação da seleção brasileira titular. Não tenho o que questionar neste momento. Acho que o único aqui que a gente tem que falar é do Igor Thiago. Mas de resto tá tudo certo. A gente teve Douglas Santos na lateral esquerda, Gabriel Magalhães, Marquinhos, zagueiros excepcionais, Ibañez na lateral direita, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá, trinca de meio campo. A gente tem que falar de Paquetá, que eu até esqueci aqui agora, que simplesmente não foi bem nessa partida. Não sei se ele vai ser titular na próxima. Veremos. Vini Júnior, Igor Thiago e Rafinha. Igor Thiago que tentou aparecer ali, apareceu muito mais na marcação do que tentando fazer gol, essa é a grande verdade. E a gente vai decorrer ao longo deste vídeo e falar realmente o que foi essa partida da seleção brasileira. E aqui a gente tem a seleção de Marrocos com Bono no gol, Achraf Hakimi na lateral direita, Diop e Riyad na zaga, Mazraoui na lateral esquerda, Boadi e Enaoui no meio campo. E esse Boadi, cara, é um dos jogadores que foi mais subestimado nessa partida. Eu acho que ele foi o homem da partida, cara. Porque o que ele contribuiu nessa partida para a seleção de Marrocos conseguir esse empate e impor seu jogo é coisa de maluco. O Boadi, para quem não sabe, esse garoto de 18 anos, simplesmente fez base na seleção francesa com jogadores de alta elite, de alto padrão. E com certeza você pega experiência e o moleque já tinha talento. Obviamente que isso reforça para um jogo muito grande. O cara foi exímio tanto na marcação quanto também em criação de jogada. Ele estava em todo lugar do campo. Foi, para mim, o destaque dessa grande partida. A gente teve o Ounahi também, Brahim Dias, Canous e Saibari. Esta era a seleção titular de Marrocos. E aí, senhoras e senhores, vamos começar falando aqui. Antes de começar, na verdade, a falar, eu tenho que falar também da transmissão que, pra mim, cara, é impressionante o tanto que a internet revolucionou o meio das transmissões. Esse número que você tá vendo aqui na tela que eu tô te mostrando foi um pouco antes de começar a partida. 9 milhões de pessoas. Você tem noção do que é isso? Em uma transmissão? É muita gente, cara. E isso aqui um pouquinho antes de começar. Porque quando começou tava 12, pico de 12, 13 milhões. É a prova de que a internet vem revolucionando, que a qualidade vem chegando e que o YouTube é o futuro de muita coisa que a gente achava que não seria. E agora, vamos começar pro jogo, porque o Brasil começou muito mal. É um fato, infelizmente, dizer isso.
Tem gente saudosista que vai falar, mas não é aquele mesmo Brasil de 1900 sei lá quanto, de 2002 que ganhou a Copa do Mundo. Estamos em 2026, acorda para a vida real. Nós temos jogadores de qualidade, obviamente, mas o ciclo que a seleção brasileira passou, que foi totalmente conturbado, juntamente com alguns jogadores ali que não são muito entrosados ainda, você junta todo esse retrospecto e coloca em um jogo de estreia importantíssimo, obviamente que você vai ver o cúmulo do caos. E foi o que aconteceu com a seleção brasileira. Marrocos chegando, invadindo, Brasil totalmente desconfortável, com falta de segurança nesse jogo, com desconfiança, erro de troca de passe que estava acontecendo, né? Principalmente que a gente vai decorrer aqui ao longo desse vídeo. Eu não vou falar ainda não, vou falar na hora que aparecer aqui para vocês, porque vocês vão entender. E aí Marrocos tentando finalizar, teve esse lance aqui que vocês estão vendo, que o Alisson acabou catando, né, o jogador Riyad, né, acho que é isso, Riyad, camisa número 24 aqui da equipe. Gente, vocês desculpa que o nome dos caras é difícil pra caramba, mas o camisa 24 aqui da equipe do Marrocos foi lá, chutou e simplesmente o Alisson defendeu. E aí começava a blitz de Marrocos, a blitz de 17 minutos de Marrocos no primeiro tempo. E aí você viu também o Achraf Hakimi. Tem uma particularidade muito específica, que foi o Achraf Hakimi fazendo uma entrevista antes do jogo, um dia antes, em que basicamente ele meio que menospreza a seleção brasileira. Em entrevista ele foi perguntado sobre o poderio da seleção brasileira, se achava que era favorito ou não, e simplesmente ele disse que nesse jogo não existe favorito. Uma seleção que nunca ganhou a porra de uma Copa do Mundo. Um cara que nunca ganhou a Copa do Mundo. Claro, tem o mérito de ganhar a Champions League, de ser o melhor lateral do mundo atualmente, mas me meteu uma dessa, uma seleção que tem 5 Copas do Mundo. E sabe qual que é o pior? É que ele falou a verdade. Porque esse jogo resumiu muito a isso. E aí vem a desconfiança. Será que realmente é a seleção ruim? Ou é outro fato? É triste a gente dizer isso. Mas o Hakimi estava certo. E aí, cara, nos primeiros minutos, como eu falei para vocês, Marrocos, só Marrocos e embate físico muito grande também. Né, você via o Brasil toda hora jogador caindo no chão, falta também pro lado de Marrocos. Foi um jogo também que foi muito marcado por isso. Por um jogo ser muito físico, muitos embates mais físicos do que táticos, essa é a grande verdade. E também a falta de organização da seleção brasileira. Esse lance aqui, que é do Hakimi novamente, né, que chega no ataque e tenta fazer o gol, é a prova de uma seleção brasileira desorganizada de novo. Tava com as linhas mal postadas, o Hakimi conseguiu passar por dentro, fazer esse cabeceio, acabou que não acertou. Mas mostra que tem que ser corrigido muitas coisas na nossa defesa. Nós temos, como eu falei, nós temos peças boas, com talento. O negócio agora é que cada jogo da Copa do Mundo tem que ser certeiro nas escolhas. Tem que fazer as escolhas certas ali para adaptar a seleção no estilo certo, deixar ela bem encaixada para a parada ir bem. Porque se for continuar assim durante todos esses jogos, e eu sei, Marrocos é uma seleção muito forte, mas mesmo assim, Copa do Mundo é Copa do Mundo, você sabe muito bem do que eu tô falando, é perigoso a gente ver a seleção caindo muito cedo nessa Copa do Mundo. E aqui, cara, agora vem o momento que eu falo pra vocês do senhor Lucas Paquetá. Como é que não fica puto com um cara desse? Um jogo antes da Copa do Mundo, a gente lembra no amistoso, em que simplesmente ele teve o principal destaque da seleção, driblando, criando jogada, dando a vida dentro de campo. E eu entendo aqui, pra você torcedor, que estreia de Copa do Mundo tem uma pressão do cacete. Isso aqui a gente não pode mentir. O jogador sente a pressão, e principalmente os caras da seleção, porque tem muito cara ali que, beleza, joga no Real Madrid não sente tanto, joga em tal local não sente tanto, mas a maioria é em clube relativamente médio para baixo da Europa, Brentford, Brighton, enfim, vocês me entenderam o que eu tô querendo dizer. Muitos ali sentiram a pressão. E um deles foi o senhor Paquetá, que assim, começou errando demais em toque de bola, errava muito passe, quase, nesse lance que você está vendo que deram uma caneta nele, quase que o Marrocos já fez o gol por culpa dele.
Assim, nesse momento, essa partida dele foi terrível. Eu acho que ele não será mais titular. Porque Copa do Mundo é o que eu falei. É você tirar uma peça que tá errada e encaixar outra peça que tá esperando a oportunidade para dar certo. O que o Paquetá fez provavelmente foi jogar o jogo dele no cemitério. Colocar a Copa do Mundo dele de titular em risco. Foi isso que aconteceu com o senhor Lucas Paquetá. E como vocês estão vendo, muito embate físico, Bruno Guimarães sofrendo muita falta, a seleção do Marrocos também criando, mas também sofrendo muita falta. E aqui, senhoras e senhores, foi um dos primeiros lances aos 17, 18 que a seleção começa a aparecer, que começa a entrar no jogo. Foi o momento que o Romário pegou e que falou: tá na hora do Vini começar a ter o protagonismo. E aí ele aparece. Começa a aparecer, começa a entregar o jogo de verdade, começa a vir a seleção brasileira. E aí nesse lance há um escanteio que passa muito perto, quase que a seleção consegue encaixar a bola de cabeça e fazer o gol com o Bruno Guimarães. E também tivemos erro da seleção de Marrocos, que também começou a sentir um pouco o jogo também do Brasil. E aí nós recuperamos a bola aqui com o jogador Rafinha. O Rafinha lança um passe pro Vini, que pega ela de costas, tenta dominar ali, não consegue porque foi muito rápido, acaba perdendo o lance ali. Um lance cara a cara que poderia, quem sabe se o Vini acertasse, a gente não estaria falando de empate aqui. Mas acontece, coisas de jogo. Eu vou tomar uma água aqui. Porque eu não sou de ferro, a garganta já tá regaçada. E aí, passa esse lance, adivinha? Ai, adivinha. Gol de Marrocos. Que delícia. No jogo inteiro, a gente viu os comentaristas até falando muito, e realmente era perceptível isso, de que o Brasil conseguia chegar no ataque. Mas tinha uma coisa muito específica que o Marrocos faz muito bem, que é o contra-ataque. E foi muito marcado isso na última Copa, e nessa Copa também, pelo menos na estreia, já foi bem marcado. O Brasil estava muito com os blocos muito mal encaixados, defesa totalmente fora de si, mal postada, Marquinhos mal, o Gabriel Magalhães também muito mal postado. Os caras são rápidos pra cacete no contra-ataque, conseguiram a oportunidade, e o pior desse lance todo foi que o Alisson saiu, porque claro, tinha que sair senão ia tomar o gol de alguma forma, mas eu acho que ele sai muito precipitado e da forma errada, e aí toma um gol de cavadinha, sabe? Poderia ter sido evitado. Claro, a qualidade do atacante, eu não tiro méritos por ter tirado essa jogada de letra na cabeça, na hora ali, no time, na tomada de decisão certa, mas o Alisson também poderia ter saído um pouco melhor. E aí, é aquele embate novo, questionamento que eu entro com vocês de novo. A seleção brasileira precisa de melhorar defensivamente demais, cara. Precisa de ter esse encaixe tático melhor, esses blocos de marcação precisam de ficar melhores. O Brasil em si é uma seleção que se movimenta muito dentro de campo, é uma seleção muito aposicional, não existe uma posição ali certa para cada jogador. E isso também pode ser um problema para ter esse encaixe de marcação. O Ancelotti vai ter que olhar muito bem isso, ele fazia isso muito no Real Madrid, dava certo, só que agora é seleção brasileira, meu amigo. Agora você tem que saber que Copa do Mundo é jogo tático, é você estar entre linhas, é você evitar ter todo esse distúrbio de jogador para lá e para cá, fora da posição e não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso que o Brasil também acabou tomando gol. Além disso, o fato da linha alta, que o Brasil joga também muito em linha média alta, foi um dos fatores que fez com que tomasse esse gol. E aqui você vê o lance na frente, né? O cara fez um puta de um golaço. E o pior é essa cara do Gabriel Magalhães. Tentando correr atrás do cara, sabendo que não vai conseguir. É triste, viado, é triste. E depois disso ainda, foi pior. Porque é aí que o Marrocos embalou, cara. Aí que a seleção do Marrocos embalou de vez. O Achraf Hakimi de novo aparecendo. Tendo essa chance que tá aparecendo na sua cara aqui de novo. Quase fez o gol. Novamente tem que ser criticada a defesa. E aí, meus amigos, vem este lance aqui. Que mostra pra vocês como é que estava mais ou menos postada a seleção brasileira num 4-4-2 e aqui um pouco bagunçada a seleção de Marrocos neste momento. Mas por que neste momento? Porque esse aqui foram poucos segundos antes de sair o primeiro gol do Brasil. Gol do Vinícius Júnior, um gol que era muito importante para ele.
o jogador que a gente sabe que merecia há muito tempo ter ganhado a bola de ouro, melhor do mundo, que participou bem dessa partida, por sinal, em alguns momentos. Enfim, acabou que saiu aquela jogada lá de trás. Veio a troca de passes rápida, transição rápida também, que o Brasil tem uma característica boa nisso. Vini Júnior pega a bola pela ponta, corta pra dentro, mete um baita de um golaço pra calar a boca de muita gente. Pra calar a boca de quem critica ele demais e fala que ele não assume protagonismo na seleção. Apesar de que, mesmo tendo feito, ainda assim poderia ter feito outro gol decisivo, outros momentos decisivos. Ainda assim, mesmo com esse gol, ele vai ser cobrado. Porque a gente quer esse Vinícius Júnior, que é o que falta no Neymar agora. O que eu tô querendo dizer com isso? Neymar não é mais o titular, não é mais o mesmo cara, e a gente precisa de outro protagonista. E o Vini é esse cara. Há muito tempo já vem sendo provado isso, só que na seleção não consegue, não destrava. Esse gol foi um pouco para dar uma relaxada, para destravar, mas ainda assim vem o contraponto de que o Brasil ficou no empate e ainda assim da mesma forma ele vai ser cobrado. E vai ser cobrado justamente por conta que em outros momentos ele poderia ter feito gol decisivo, ter feito um 2-1, enfim. Fica aí também o lado bom de que vai ser menos cobrado nesse jogo, mas o outro de que ele precisava também de ter puxado um pouco mais ainda de protagonismo. Porque ele puxa realmente, ele é um cara que nasceu para isso. E aí, senhoras e senhores, depois disso aqui, é marcação travada o primeiro tempo inteiro. Esse lance aqui do Ibanez com o Brahim Dias resume o que foi o final do primeiro tempo. Uma marcação dura, encruzilhada, poucas oportunidades depois de finalização, muito físico, muito embate físico, muitas faltas, porque é um jogo disso. E claro, além disso, surgiu também outras oportunidades, como essa aqui do Paquetá, que eu falei mal no jogo, mas teve esse único lance dele que foi bom na partida, em que a bola vem de cruzamento, ele tenta dar um voleio e quase faz um golaço. Quase faz um golaço, mas para nas mãos do Bono. Poderia ter sido gol, talvez, de virada, quem sabe. Mas quase gol, não é gol, então a partida dele, apesar dessa tentativa de lance, não foi uma boa partida. Infelizmente. Essa é a grande verdade. E aqui você vê um escanteio que a seleção brasileira cobrou, passou muito perto também, a seleção ainda continuava muito perto do gol, continuava tentando, continuava insistindo. E depois disso, fim do primeiro tempo, 1-1. Então, o Brasil mal pra cacete no primeiro tempo, muito mal. E o Marrocos só se aproveitando. No finalzinho ali o Brasil aparece no primeiro tempo, mas ainda assim Marrocos melhor. Melhor. Chegamos no segundo tempo, senhoras e senhores. Além da Casa TV bater 30 milhões de inscritos, parabéns pros caras. Entra Danilo e Fabinho no lugar de Bruno Guimarães e Casemiro. Dois jogadores que tomaram amarelo, né? Na verdade, Danilo e Fabinho no lugar de Ibanez e Casemiro. Falei errado. Ibanez e Casemiro, os dois que tomaram o amarelo. E aí entra Danilo e Fabinho. Danilo para recompor um pouco mais o meio de campo, né? E o Bruno Guimarães também acabou saindo veementemente. Enfim, vocês me entenderam mais ou menos, né? Entra o Danilo, sai o Bruno Guimarães, entra o Fabinho e sai também o Casemiro, né? O Casemiro não. Enfim, vocês me entenderam aqui basicamente. É muita ideia para minha cabeça para processar aqui, mas enfim. E aí, senhoras e senhores, o Brasil começa muito bem nesse segundo tempo. Começa criando muita jogada, tentando fazer. E teve até essa oportunidade aqui já no comecinho, em que cobra um lateral muito rápido, o Igor Thiago já chega lá no ataque, só que aí a defesa consegue travar ele rápido. E aí mostrava que o Brasil ia tentar começar a reagir um pouco mais nessa partida. Tá, aqui vocês estão vendo. Embate físico, que a gente teve de novo nesse segundo tempo. E aqui, cara, a gente, além desse embate físico, vem um questionamento. Durante esse segundo tempo inteiro, a torcida vinha pedindo o Endrick. Já tá passando muito tempo de que ele deveria estar nesse time titular. Muito tempo. Eu acho que não escancarou ainda na cara do Ancelotti que o Endrick é um fator diferente. Porque, de verdade, eu ainda não entendo porque que tanto técnico que ele trabalha deixa ele de reserva.
Eu não entendo, cara. É um cara que puxa o protagonismo, é um cara que puxa a estrela em qualquer lugar, que no Palmeiras, quando surgiu, chamava a responsabilidade e resolvia a parada. E aí não coloca ele pra resolver uma partida que tava no imbróglio, que ele ia tirar alguma coisa da cartola, porque ele tira, ele faz alguma coisa diferente. Se não tem Neymar, tem Endrick. É uma coisa que fica inquestionável. É fora de entendimento o que passa na cabeça do Ancelotti e dos caras. Pô, o Igor Thiago, beleza, tava bem fisicamente, tava marcando bem. Só que precisava de destravar isso pra sair gol. E o Endrick é esse cara pra fazer isso. Enfim, fica o questionamento aqui do senhor Ancelotti. Eu acho que na próxima partida tem que colocar o Endrick e provavelmente isso vai acontecer. Eu não acredito que Igor Thiago fique, porque, claro, ele é um cara de área, ele é pra jogos mais específicos. Eu acho que para um jogo como Marrocos, com seleções mais verticais, que buscam mais controle de bola, que buscam mais velocidade, a gente tem que colocar o Endrick aqui, porque ele é o cara de fazer isso. Enfim, e aí, eu tava questionando sobre Endrick. Sai Igor Thiago, sai Lucas Paquetá, os dois fizeram uma partida bem mais ou menos. O Igor Thiago foi até um pouco melhor. Entra Matheus Cunha e Luiz Henrique. Heitor, por que entrou esses dois jogadores? O Ancelotti estava com a intenção de ter mais verticalidade e também estava com a intenção de ter mais movimentação dentro da seleção brasileira. Tava querendo que os jogadores saíssem mais de posição, fosse um jogo um pouco mais harmônico, vamos dizer assim, para você entender melhor. E aí, cara, foi basicamente isso que foi acontecendo. O Brasil foi melhorando um pouco mais. E agora teve esse lance aqui do Fabinho, que eu até tirei um print, cara, que eu achei estranho. Do nada, aparece pra mim essa boca dele e nariz sangrando. Vocês me mandam nos comentários, porque eu não entendi até agora o que aconteceu nesse lance aqui. Porque eu não, na hora eu acho que eu virei o rosto ali, não prestei atenção, mas enfim. O que aconteceu aqui nesse lance? Enfim. E aí o Brasil melhorou um pouco com essas substituições. O Luiz Henrique entra muito bem, cara. É impressionante. Assim, ele é o cara de que na seleção brasileira, de titular, ele não joga bem, mas quando entra de reserva, ele faz a diferença. Ele entra e resolve um pouco daquilo que estava faltando, daquele pingo no i que faltava, e o Brasil foi melhorando, foi criando mais. Teve essa chance também que teve o cruzamento para a seleção brasileira, o Rafinha quase fez o gol, né? Que dá para ver o lance cara a cara para vocês verem. E assim, outro cara que a gente tem que destacar, o Rafinha, que muita gente vai criticar. Eu sei que muita gente vai chegar e vai falar que mas ele não apareceu, mas não sei o quê. Só que o Rafinha é o cara que aparece mais ali nos 80 minutos. E vocês viram nesse jogo que realmente foi isso. Ele aparecia em algum momento, quase fazia gol. E é um cara que é bom pra marcação. Eu acho que ele não vai deixar de ser titular. Justamente por essa recomposição. E que até nos 90 minutos, no talo, o cara tava correndo para um caralho. Carelho é foda. Mas enfim. Marrocos também continuou pressionando mais. Teve essa chance aqui até perto do gol, que foi travado pelo Marquinhos. Teve essa outra chance que nós tivemos quase na cara do gol. Eu nem lembro quem que foi, eu acho que, se eu não me engano, foi o Matheus Cunha que chuta aqui. E aí a bola simplesmente vai lá e o goleiro bom não defende. Quase que a gente faz o gol de 2-1. E aí, senhoras e senhores, o meio-campo estava travado. Entra Danilo. E ele, pra mim, eu acho que em alguns jogos provavelmente vai ser titular. Porque o que ele traz de qualidade para essa seleção brasileira, tanto ofensivamente quanto defensivamente, é notório. E esse jogo contra Marrocos foi claro nisso. Em que ele participou muito na posse de bola, participou muito em armadas de jogos. Defensivamente um pouco menos, mas ainda assim ele estava criando muito, ajudou muito nesse finalzinho de jogo com a seleção brasileira. A gente teve também o Matheus Cunha criando chance. E esse senhor jogador do Marrocos, exímio jogador, como eu falei para vocês, é o craque dessa partida. Vocês não precisam nem de ter dúvida que ele foi o craque dela. O cara joga muita bola, esse jogador da equipe de Marrocos. E teve esse lance aqui com o Rafinha, cara. Esse lance aqui, cara de Deus, por pouco. Foi uma recuada errada da equipe do Marrocos. Só que a bola também foi um pouquinho forte e aí o Rafinha não conseguiu alcançar tanto a tempo, e aí o Bono simplesmente assume o protagonismo e tira a bola de lá.
Enfim, poderia também ter sido uma chance do Rafinha ter feito o gol. Um dos jogadores que eu mais defendo aqui, vocês vão ver eu falando muito dele. E aí, meus amigos, chega nos 90 minutos. Chegamos aos 90 e o que o juiz faz? Me dá 10 de acréscimo. Eu acho que foi demais, né? Eu sei que teve algumas paralisações ali, né? Igual o Bono machucou, o Fabinho, mas eu acho que uns 5 já não tava bom, não? Enfim, né? E além dos 10 minutos de acréscimo, o Marrocos cresceu para um cacete nesse final de partida. Teve esse lance aqui do Brasil, né? Que finalizou e quase fez o gol também nos 90 minutos. Mas Marrocos cresceu muito mais que a seleção brasileira. Tanto que teve esse chute aqui de fora da área, em que o Alisson vai lá e faz uma defesa espetacular. Logo após vem o rebote do camisa 21 e o Alisson de novo faz uma defesa espetacular. Reforçando, o Brasil precisa de melhorar a defesa de novo. O Brasil precisa de melhorar essa defesa. O Ancelotti tá certo no sentido de que o time que vence é o que menos toma gol. Mas com essa defesa, a gente tá lascado. Enfim, esse foi o resumo do jogo. Basicamente, um resumo muito longo. Eu espero que você tenha gostado. Tem muita coisa pra gente falar. Como sempre, muita coisa pra gente detalhar. Mais um fato é que faltou o Endrick nesta seleção hoje. E provavelmente no próximo jogo ele vai estar lá. Comenta o que você achou dessa análise muito aprofundada. Já segue nós aí que ajuda demais e eu não vou desistir do meu sonho de ser comentarista. Tamo junto, é nóis, vamos pra cima.